Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Francisco Datin, idealizador do Resineiros, especialista em prótese dentística, e hoje eu vim aqui para falar a segunda parte de um tema que teve muita visualização no Instagram, no @dentista-resineiro, em que foi uma objeção que eu coloquei lá, uma objeção número 6, se eu não me engano, que falava o seguinte: a resina desgasta muito rápido, o paciente vai reclamar, será? Então, gente, a primeira parte dessa discussão eu já abri, tá? Nós já temos um vídeo em que eu falo muito sobre a questão de problemas com os pacientes, como que a gente evita problema com os pacientes, tá bom? Mas eu quero te trazer o seguinte, um paciente que reclama, ele está dando um sinal clássico de que ele não entendeu a tua mensagem, de que ele não entendeu o plano de tratamento, de que ele não compreendeu as questões que envolvem o tratamento dele, ou ele simplesmente não foi informado sobre essas questões. E eu trago aqui também o seguinte: o dentista que chega para mim e diz que a resina desgasta muito rápido e por isso ele não usa, eu quero tentar hoje abrir com vocês uma discussão a respeito disso, até porque a gente precisa começar a abrir novas maneiras de pensar. Eu acho que é muito válido, vai ter pessoas que vão com certeza defender a cerâmica com unhas e dentes. Eu digo para vocês, eu gosto muito de cerâmica, mas hoje eu tenho uma maneira de indicar cerâmica ou indicar resina composta de uma maneira muito fácil e específica. Inclusive eu vou falar isso aqui hoje para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Durante muito tempo, nós dentistas, nós sempre louvamos a cerâmica, né? E em contrapartida, nós sempre oferecemos aos pacientes trabalhos tanto em resina composta como acrílico, né? Aliás, nós louvamos não só cerâmica, nós louvamos durante muito tempo materiais duros, né? Materiais, o ouro, o metal, a cerâmica, né? Durante muitos anos a gente louvou esses materiais e vendeu eles sempre como sendo material de primeira linha, né? E o que seria uma opção para o paciente que não pudesse pagar por isso seria o acrílico ou a resina composta, né? Mais recentemente a resina composta. Então, eu acho que é muito importante a gente tentar ter um ponto de vista que é o seguinte: o que é mais importante? É mais importante o nosso material durar ou é mais importante o dente do paciente durar? E eu trago isso para vocês com uma maneira de pensar da seguinte forma: graças a Deus, eu acho que cada vez menos a gente vem utilizando metal. Né? Qual é o grande problema do metal? Seja ela metal ou cerâmica, incrustações metálicas, seja lá o que for. Mas o grande problema do metal é que a gente não consegue fazer uma adesividade efetiva desse material na estrutura dentária. Então, quando a gente vai utilizar material, quando a gente vai utilizar metal, a gente necessariamente precisa criar, então, formas desse material ter um tipo de imbricamento mecânico, né, ou micromecânico, tá, para que esse material possa ficar em boca. E aí, né, para fazer, digamos, então, uma metalocerâmica, muitas vezes nós somos obrigados a literalmente fazer um preparo total em um dente para se conseguir o quê? Uma forma de conveniência, né, e uma forma para gerar uma retenção mecânica desse material, dessa coroa, seja lá o que for, né, desse metal sobre o dente, né, às custas muitas vezes de um cimento que vai gerar também um tipo de interação no metal, uma interação de imbricamento micromecânico, e no dente, hoje em dia já tem adesivos que fazem uma interação química com a estrutura, mas se a gente for ver adesivos e cimentos, né, mas se a gente for ver mais antigamente, nossos cimentos basicamente trabalhavam também com imbricamento micromecânico. E então acho que o metal ele vem cada vez mais em desuso, vem surgindo então os materiais considerados então adesivos, né, ou ácidos sensíveis, né, que são materiais que a gente consegue criar através de ataque ácido, consegue criar uma superfície irregular, uma superfície com retenções para os nossos materiais adesivos, poder gerar ali então um imbricamento micromecânico, e mais recentemente algumas moléculas como o 10-MDP vem gerando também um tipo de interação química com a estrutura. E isso faz uma modificação tremenda do ponto de vista de reconstruir um dente, porque nós podemos pegar um dente que tem a perda, vamos dizer assim, um dente que havia uma MLD e ele simplesmente fratura, vamos dizer assim, uma parede inteira, resta só uma parede íntegra, né? E nós ainda assim temos possibilidade de manter uma parte dessa parede íntegra e poder resolver esse dente de uma maneira totalmente adesiva, né? Se a gente conseguir criar um unhão em resina composta, que a gente consiga um processo de adesão efetivo, né? Muitas vezes até mesmo dentro de uma caixa, dentro da parte da polpa, da caixa onde havia ali a polpa dentária, né? E se a gente conseguir fazer ali um processo adesivo, criação de um unhão e depois a criação de uma peça que a gente consiga ter adesão, principalmente se os bordos tiverem ainda esmalte, nós estamos falando de uma possibilidade, claro que uma possibilidade já assim bastante limite, né? Entre uma coroa e um trabalho, né? E um trabalho parcial, mas a gente já consegue fazer um trabalho sem a necessidade de fazer um desgaste total desse dente, né? Quando a gente fala sobre adesão, sem dúvida nenhuma a gente está falando sobre ter esmalte, né? Quanto mais esmalte, melhor. Então, por que eu falo estou falando isso para vocês? Porque tem uma frase muito interessante que é a seguinte: se você não pode fazer em resina, muito menos faça em cerâmica. O que essa frase está querendo nos dizer? Está querendo nos dizer, na realidade, que nós temos vários pontos de vista para abrir em cima dessa frase. A primeira delas a resina é um material plástico, é um material modelável, é um material de fácil reparo, é um material que ele tem adesão química e micromecânica na estrutura dentária, e a gente consegue ter esse material hoje passando por processos corretos de
polimerização, acabamento e polimento, a gente consegue ter um material extremamente resistente. E o ponto mais fundamental para mim é que essa resina ela tenha a dureza igual ou inferior ao dente antagonista que ela tá ocluindo. Por que isso, gente? Porque eu faço um desafio aqui para vocês. Chamem os pacientes de vocês que vocês reabilitaram eles parcialmente com cerâmica. Peguem os pacientes mais antigos e se vocês tiverem fotografia de como era e de como está atualmente, eu posso dizer para vocês que o grande susto não vai ser na cerâmica. O grande susto vai ser no dente antagonista que bate nessa cerâmica. Então, quando um dentista me fala assim, eu não vou usar resina porque ela desgasta muito rápido, eu pergunto assim, bom, mas então se utilizar uma cerâmica e desgastar o dente antagonista não tem problema? Para mim, gente, isso é uma iatrogenia. Iatrogenia é nós gerarmos um defeito de maneira consciente nos pacientes. E a gente sabe de fonte segura que a cerâmica, acredito que grande maioria dos dentistas tem esse conhecimento, de que a cerâmica tem uma dureza infinitamente superior, até mesmo as feldspáticas, que são as cerâmicas mais macias, tem uma dureza infinitamente superior ao dente natural. Então, aqui eu boto uma questão para a gente pensar. Será que é mais importante o que a gente bota na boca dos pacientes ou o que eles já têm em boca é mais importante? Para mim, é muito mais importante o que eles já têm em boca. E o que eu boto dentro da boca dos pacientes tem muito menos importância. Então, eu acho que, em cima disso, a gente precisa pensar no quê? Principalmente num sistema de oclusão que seja inteligente. Como que para mim é um sistema de oclusão inteligente? Para mim é muito simples. Basta que a gente tenha proteção mutuamente protegida, que é um conceito que vem lá da oclusão, associada com materiais que consigam ter compatibilidade entre eles do ponto de vista de dureza. Por quê? Materiais que são muito mais duros do que o outro, logicamente, que vai fazer com que esse que é mais macio ou que ele é menos duro, vai fazer com que esse material aqui ele se desgaste com mais rapidez ou ele tenha, algum tipo de problema relacionado a isso. Por quê? Porque esse material extremamente duro, ele transmite muita energia no momento do toque. Ele vai transmitir muita energia, ele não tem capacidade de absorver uma parte disso. Então é importante a gente entender que dentro de um sistema de oclusão inteligente, para mim, é a oclusão mutuamente protegida associada a materiais que contêm durezas semelhantes. Então como é que eu penso a escolha de materiais para reabilitar os meus casos? Se eu tenho um dente que eu preciso reabilitar e o dente antagonista dele é um dente natural, eu tenho preferência de utilizar resina composta. Porque é um material que tem uma dureza excelente e que não vai gerar problema no dente antagonista desse meu paciente ao longo dos anos. E se ele precisar de qualquer tipo de reparo nessa resina, por qualquer motivo, facilmente eu consigo fazer esse reparo no paciente sem nenhum tipo de problema, tá bom? Então, e se eu tenho um dente que eu vou reabilitar e o antagonista dele é cerâmico? Nesses casos, sim, eu escolho cerâmica, porque a gente precisa ter materiais de mesma dureza, preferencialmente. Agora, não me impede de eu fazer um trabalho resina contra dente natural ou contra uma cerâmica, se eu avisar esse paciente que existe uma possibilidade, daí sim. Aí não existe milagre, gente. Como é que a gente vai dizer que a resina não vai desgastar frente a uma cerâmica, por exemplo? Você não tem como falar isso, por uma questão lógica, física. São materiais que têm propriedades físicas diferentes. Então a gente precisa falar para esse paciente que sim, essa resina pode ter um processo de desgaste, porque ela está ocluindo contra uma cerâmica. Se for contra o dente natural, gente, para mim é tudo igual. Eu não preciso falar isso para o paciente porque eu percebo que o dente natural e a resina se dão muito bem nos toques. Tá bom? Agora, uma cerâmica contra um dente feito em resina realmente é problemático. E aí eu explico para o paciente isso, eu coloco em termos de consentimento assinado, tá bom? E também eu dou uma placa para esse paciente. E explico para ele, olha, tem como a gente desacelerar esse processo. Como? Utilizando uma placa de proteção noturna. Que aí, gente, eu peço para vocês encarecidamente, não chamem mais placa de bruxismo. Porque nem toda placa é para bruxismo, tá bom? E isso a gente vai falar dentro do Resineiros, lá tem uma aula específica que eu falo sobre placas oclusais, tipos de placa, quando que a gente utiliza uma ou outra, tá bom? E explico, inclusive, como você mesmo vai fabricar a sua própria placa. Hoje eu mesmo faço as placas de bruxismo para os meus pacientes, com raríssimas exceções de alguns casos em que eu preciso algumas placas com algumas características um pouco diferentes, e aí eu preciso de um laboratório para fazer isso para mim, principalmente quando eu tenho alguns pacientes que apresentam alguns tipos de DTM. Mas isso é um caso à parte, tá bom, gente? A gente vai falar sobre isso em outro momento. Então, voltando aqui, eu acho que é importante a gente ter em mente que o que importa é o que o paciente já tem em boca contra aquilo que a gente vai colocar. Até porque todos os nossos materiais vão falhar um dia em boca. Um dia todos os materiais, tudo que nós formos fazer na boca de um paciente vai falhar. Por um processo simples de envelhecimento e um processo cíclico de uso desse material, em que fisicamente e quimicamente eles vão perdendo propriedades. E aí a gente vai tendo então uma falha desse processo. Então até inclusive para alguns pacientes eu falo isso, gente, tudo que eu faço na tua boca um dia vai falhar. A minha responsabilidade é jogar essa falha o mais próximo possível da tua morte. Aí sim eu posso te dizer que esse trabalho vai durar uma vida inteira, mas não há como nós dizermos para os pacientes o tempo de duração dos trabalhos, certo? Por mais que haja trabalhos de levantamento da literatura, falando que há trabalhos, pivô dura 15 anos, sei lá, faceta dura 10 anos.
Gente, números não cabem dentro da biologia, porque a biologia é individual. Cada ser é um ser. Em cada ser existem dificuldades, desafios a serem transpassados para que a gente consiga fazer as coisas durarem o maior tempo possível. A gente não pode esquecer que a gente ainda tem comportamentos que eles não são estáveis, né? As pessoas mudam de comportamento, mudam a maneira como elas se cuidam ao longo do tempo. Então, não há como dar uma garantia para qualquer paciente sobre qualquer tipo de procedimento que a gente vai fazer. Então, terminando aqui esse assunto, para aqueles dentistas que me dizem assim, que não vão usar resina porque desgasta muito rápido e o paciente pode reclamar, o que eu tenho para te dizer, meu amigo, é o seguinte. Primeiro, evitar problemas com os pacientes tem a ver com tu encontrar uma maneira efetiva de fazer eles entenderem aquilo que você está falando, que você está propondo e levar a informação até ele. Porque se você não levar, a internet vai levar, ou algum colega vai levar, ou algum vizinho vai levar, e provavelmente vai levar a informação errada, e esse paciente pode se tornar um paciente problema para ti. Então, o paciente que está reclamando é porque provavelmente ele está te dizendo assim, eu não entendi nada, ou entendi muito pouco disso tudo, tá bom? E se tu está me dizendo que não vai usar resina porque ela desgasta muito rápido, o que eu tenho para te dizer é necessário aprofundar conhecimentos, principalmente conhecimentos básicos como oclusão, como adesão, como a fisiologia dos tecidos orais, como a microbiologia bucal. É muito importante aprofundar conhecimentos nessas áreas para que a gente possa sair dessa amarra que o dentista vive hoje em dia, que é que material usar, como usar, ou vender um mais caro do que o outro, porque muitas vezes ele acredita muito mais num do que o outro, e é o desconhecimento que faz a gente não acreditar na resina composta. Como é que eu te digo isso? Eu sou um protesista, que fui um protesista muito mão pesada, eu fiz muita coroa total, eu desgastei e desvitalizei muito dente, mas que hoje em dia eu tenho uma maneira de enxergar os casos muito conservadora, uma maneira de enxergar os casos tentando resolver eles de uma forma que eu seja o mínimo intervencionista possível, mas que traga para o paciente um maior nível de conforto, de estética e de segurança para esse paciente conseguir ter uma qualidade de vida interessante, independente de qual seja a idade ou o problema que ele venha apresentar. Tá certo? Então, gente, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você tenha pertinente a esse caso, por favor, deixa um comentário, adiciona conhecimento aqui se tu acha importante. Se eu deixei de falar alguma coisa, por favor, adiciona. É interessante a gente abrir esse canal de comunicação para que a gente possa melhorar cada vez mais a nossa odontologia, né? Que a gente consiga evoluir e trazer benefícios para os pacientes, que na verdade isso se traduz em mais dinheiro no bolso do dentista e mais qualidade de vida, uma vida digna, né, para todo dentista. Tá bom, gente? Acho que é isso então. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.